Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Nessa semana, começamos vendo, derivadas de ordem superior, né? O que seria isso, né? Bom, a gente aprendeu a calcular derivadas, né? Então, vamos pegar uma função que sai de um conjunto A e chega em R, tá? Onde esse A é um conjunto em que para todo x em a gente tem que a derivada existe, certo? Então, a gente pode estar encarando a derivada como uma função também, que sai de A e chega em R. Tá certo? O que essa função faz? Né? Ela pega o x aqui e leva na sua derivada. Tá? Bom, se a gente consegue encarar essa derivada como uma nova função, então faz sentido a gente querer derivar de novo, né? Então a gente poderia fazer o que é conhecido como o f duas linhas de x. Ou seja, a gente vai calcular a derivada novamente em cima dessa função. Tá? E essa derivada ela é conhecida como derivada de segunda ordem. Tá? E ela pode aparecer assim, ou aparecer com um 2 em cima, né? Da mesma forma que esse f' não é muito comum, né? Essa notação aqui, mas pode aparecer também assim, né? Essa aqui seria a derivada de primeira ordem, né? Certo? E assim por diante, né? Você pode derivar mais uma vez, né? E aí você vai ter a derivada de terceira ordem. Aí do 4 para frente, a gente costuma colocar o númerozinho aqui dentro do parênteses, né? Então aqui seria eu derivar 4 vezes a função, né? E assim por diante, tá certo? E aí no caso, né, para derivadas de ordem maior, né, derivadas de ordem superior a isso, né, para algum n qualquer natural que não seja zero, né, a gente pode definir dessa forma, né, como sendo o fn de x, tá? Bom, aí a gente viu um exemplo, né, que a gente poderia pegar aqui f de x igual a 3x ao cubo menos 6x mais 1. Se eu derivar uma vez isso aqui, vai ser 3 que multiplica 3x² menos 6x, que vai ser igual a 9x² menos... perdão, aqui fica 6, né? Menos 6. Tá certo? E se eu derivar novamente, aí é só eu pegar essa função aqui e calcular a derivada, né? Então, vai ficar 2 vezes 9x, e isso aqui vai embora, né? Porque derivar constante dá zero. Tá? Então, a gente vai ter 18x. E se eu pegar aqui e derivar mais uma vez, aí eu vou ter derivada de 18x, que vai ser somente 18. Tá certo? Bom, aqui a gente usou a notação de Newton, né? Mas também a gente pode escrever derivadas de ordem superior usando a notação de Leibniz. Tá? Então, para isso, a gente tem o seguinte, ó. Então lá, lembrando, né, que o nosso f' de x
a gente poderia representar como sendo df dx, tá certo? E então, o nosso f duas linhas vai ser o quê? Vai ser eu derivar essa derivada, né? Então, vai ser eu derivar esse df dx, né? E aí a gente pode representar como d quadrado, né? A gente coloca o quadrado aqui em cima do d, coloca o f, e embaixo a gente coloca o quadrado no x, tá? Para a derivada terceira, na notação de Leibniz é a mesma coisa, né? Que a gente vai pegar e vai derivar o que a gente já tinha derivado, né? Então, aí eu vou ter aqui ao cubo e aqui embaixo ao cubo, né? E assim por diante, né? Então, se a gente for derivar com relação ao n qualquer, diferente de zero, então a gente vai ter dn, df, dx elevado a n. Muito bem. Beleza. Então, além disso, vimos outras técnicas de derivação, né? O que seria, né? Como é que a gente calcularia a derivada de funções que possuem essa cara, né? Se eu tenho um f e um g, né? Um f elevado ao g, né? Se eu calcular a derivada disso, a gente teria o quê, né? A gente viu na aula que se a gente tiver que o f ele for positivo, né? Para todo x pertencente a A, onde esse A ele é o domínio, né, das duas funções, tanto de f quanto de g. Então, a gente viu que derivando dos dois lados, né, fazendo uma manipulação algébrica aí, a gente vai ter que essa expressão ela vai ser igual a e elevado a g de x ln de f de x vezes a derivada de g de x ln de f de x. Derivada, né? Beleza? Então, é só a gente substituir nessa expressão, né? Então, como é que a gente faria para estar calculando a derivada de x elevado a x, né? Dessa função aqui. Bom, então a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar o que é a nossa f e o que é a nossa g, né? Para encaixar nessa fórmula. Então, a nossa f de x, ela vai ser a função identidade também, né? A função x. E a g de x é a mesma coisa, tá? Então, agora, basta só a gente substituir. Então, vai ficar x elevado a x, a derivada disso vai ser e elevado a x, certo? ln de f de x, que vai ser o próprio x, tá? Que multiplica g de x vezes ln de x, derivada, né? Beleza, então aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que calcular a derivada desse produto, né? Então aqui basta somente a gente calcular a regra do produto, né? Então a gente tem que vou fazer separado aqui, vou fazer aqui, vai. Então a gente tem que isso aqui, derivada disso vai ser o quê, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes derivada do segundo. Ou seja, isso aqui vai ser igual a ln de x mais 1. Tá? Então, voltando para a expressão em laranja, então a gente tem que x elevado a x derivada disso vai ser igual a e
elevado a x ln de x, que multiplica ln de x mais 1. Tá certo? Aí, todas as expressões que tiverem essa cara, né, de uma função elevada à outra, a gente aplica esta forma, tá? Beleza. Bom, aí seguindo, né, a gente viu um pouquinho de funções inversas, né? Que basicamente é o seguinte, né? Se a gente tem uma função f que ela sai de A e chega em B, e ela é, se ela for injetora e sobrejetora, que caso aconteça essas duas coisas, a gente fala que ela é bijetora, essa função ela vai admitir inversa, né? E a inversa ela vai desfazer o que a f faz, né? E, bom, e a inversa ela vai ter a seguinte propriedade, né? Então, o que a f faz, a g ela vai desfazer, tá certo? E a g também ela pode aparecer como f elevado a menos 1, tá? Beleza, e aí a gente viu, né, alguns exemplos de funções inversas bem importantes, né, que são as funções inversas trigonométricas, né, que aí a gente viu o que seria a função arcseno, arquicosseno e arctangente, né. Só falar rapidinho, né, de cada uma delas, que a gente tem a nossa função seno. Deixa eu escrever melhor aqui. Seno de x, certo? E o gráfico dela é algo que faz assim, né? Sobe aqui, desce, vai embora, desce aqui, sobe e vai embora, né? E aí eu quero determinar a inversa do seno. Só que o que acontece? Eu vou ter que recortar o domínio dela, né? Porque aqui eu estou considerando a minha função seno saindo dos reais, né? E chegando no intervalo fechado menos 1 até 1. Só que o problema é o seguinte, né? Que se eu considerar a função seno com esse domínio todo, eu vou ter o problema de ter dois elementos que vão ter a mesma imagem, tá? E isso eu não posso ter, né? Porque quando eu for determinar a inversa, eu vou pegar um elemento e vou ter que levar de volta em algum desses caras, né? Só que aí como é que eu vou escolher, né? Qual eu vou levar? Então, para isso, isso aqui é um problema de injetividade, né? Tipo, nesse caso, a função ela não seria injetora, né? Porque para ser injetora, dois elementos são levados em imagens, dois elementos diferentes no domínio, né, são levados em imagens diferentes. Mas a gente pode recortar o domínio para resolver esse problema. Se a gente considerar a função seno com domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2, a gente não vai ter esse problema mais, sabe? Ela vai ser tanto injetora como sobrejetora, né? Então, considerando agora a nossa função seno partindo de menos π sobre 2 até π sobre 2 e chegando em menos 1 até 1, agora a gente pode considerar a inversa saindo o contrário, né? De menos 1 até 1, chegando em menos π sobre 2 até π sobre 2. E essa inversa a gente vai chamar de arc seno de x, que às vezes também pode aparecer como seno a menos 1 de x. Tá? Também é comum aparecer assim. Bom, e a única coisa que a gente consegue falar com relação a essa função, né, é sobre o seu gráfico, né, que
o gráfico dela agora vai sair de menos 1 até 1, né? Deixa eu... Opa. Vai sair de menos 1 até 1. E aqui vai pegar valores até... Opa, aqui é mais π sobre 2, né? E aqui embaixo, menos π sobre 2. E aí a função, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai pegar aqui, vai passar aqui na origem e depois ela vai descer aqui, tá? É como se eu tivesse recortado, né? Essa parte toda aqui, né? E essa parte aqui toda também. E ter dado uma refletida e uma rotacionada tal, e colocado aqui, tá? Beleza. Bom, e também em sala de aula, né, a gente viu quais eram os gráficos, né, da função inversa do cosseno, né? Que a gente tinha o arquicosseno, né? Que aí o gráfico era algo assim, né? Que a gente pegava aí é a mesma coisa, né? A gente pegava onde o cosseno dava bijetor, né? Porque o gráfico do cosseno, vou desenhar o gráfico do cosseno aqui, vai. Ele faz algo assim, né? Ele vem aqui, desce, né? Depois ele vem aqui e faz isso aqui e vai embora, né? Então, para a gente repetir o mesmo raciocínio com o cosseno, né? A gente recorta ele aqui, né? No zero, até aqui, né? Que vai ser o π. Tá? Então, a gente vai pegar só esse pedaço aqui, né? De zero até π. Tá? Aí esse pedaço, né, a gente consegue mostrar que a f é tanto injetora quanto superinjetora, né? E definir o que seria a função arquicosseno, né? Na verdade, isso garantiria que existe a inversa, né? Só que a gente não consegue dizer o que ela é explicitamente, né? Mas a gente consegue dizer quem que é o gráfico dela, né? E o gráfico dela vai ser o seguinte. Então, a função cosseno, nesse caso aqui, ela vai sair de 0 até π e vai chegar em menos 1 até 1. E a função arquicosseno, ela vai sair de menos 1 até 1 e vai chegar de 0 até π, né? Então, esse pedaço aqui não vai ter. A gente só vai considerar a parte positiva dela, né? Então, aqui você tem π, aqui você tem menos 1 e aqui você tem 1. E aí a função, ela vai fazer algo assim, ó. Ela vai vir aqui, vai passar aqui no meio e depois ela vai descer. Tá? E a arctangente é a mesma coisa, né? A arctangente, a função tangente, ela vai ter o seguinte gráfico, né? π sobre 2, menos π sobre 2, aqui vai ser 3π sobre 2, e aqui vai ser menos 3π sobre 2, né? Aqui você vai ter as assíntotas verticais, né? E aqui já é muito bem claro, né, onde é que a gente tem um recorte, né, para poder pegar, né, a nossa função para obter a inversa, né? Isso aqui ficou feio demais. Tá, beleza. Então a gente pode pegar esse primeiro recorte aqui, né? Então, nesse caso, se a gente considerar a nossa função tangente, né, saindo do intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2, chegando na reta, né? A arctangente, ela vai sair da reta
e vai chegar no intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2, tá? E aí ela vai possuir o seguinte gráfico, né? Onde você tinha assíntotas verticais, agora elas vão ser transformadas em assíntotas horizontais. Então, você vai ter essa assíntota horizontal, essa outra assíntota horizontal, aqui em cima passando por π sobre 2, aqui embaixo passando por menos π sobre 2. Tá? Aí aqui ela sobe e vai. Deixa eu pegar aqui, né? Vai aproximando de lá, passa aqui no zero e vai lá para baixo. Aproximando aqui dessa reta aqui, tá? Muito bem. Beleza. Então, ok, né? Então, com isso a gente tem algumas funções inversas, né? E depois vimos como determinar derivada de funções inversas. E o engraçado é o seguinte, né? Que, bom, se a gente tem... Deixa eu colocar aqui, derivada de funções inversas. Aí é o seguinte, né? Tem um teorema que garante para a gente a seguinte coisa, ó, que se eu tenho f derivável, derivável e g contínua. Derivável onde, né? Vamos colocar derivável... Bom, coloca derivável inversível e a g, né, é a inversa da f, né? Tá, e além disso, o que mais que eu preciso, né? Preciso que... Vamos colocar aqui, ó, Q igual a G de P e F' de Q é diferente de zero, tá? Bom, então se a gente tiver F derivável inversível G inversa de F, G contínua, então você consegue garantir que G é derivável em P. Ou seja, né, que vai existir o G' de P. Tá certo? E tem um negócio interessante que a gente também tem uma expressão para isso, né? Que é a seguinte, ó, você pode estar escrevendo assim, né? F, G de P vai ser igual a P, né? Aí você pode derivar dos dois lados, né? Então você vai ter que a derivada disso daqui vai ser igual a derivada disso, né? Por sua vez, derivada de constante é zero, né? Desculpa, a derivada aqui... É que eu estou colocando P, né? E aí não é isso que eu quero, né? Na verdade, eu quero é botar o X aqui, ó, gente. É o X. Vamos botar o X aqui, ó. Então, aí derivada disso, derivada de X é 1. Agora sim. E aqui vamos aplicar a regra da cadeia, né? Então vai ser a derivada de f com relação a g de x vezes derivada de g de x, que é igual a 1. Aí agora basta a gente isolar, né, o nosso g de x, g' de x, né? Então, g' de x vai ser igual a 1 sobre
f' de g de x, né? Então, a gente consegue uma expressão para a derivada inversa sem a gente saber o que é inversa, né? Basicamente, né? Só precisa saber o que é esse ponto aqui dentro, né? Mas, na verdade, nem precisa saber, né? Porque é só você tipo, escrever g de x e g de x aqui dentro de novo, né? E o interessante é que com isso a gente consegue encontrar, né, as derivadas das funções inversas trigonométricas que a gente viu agora há pouco, né? Porque a partir disso, né, aí você consegue, por exemplo, né, encontrar o que é a derivada do arcseno, né? Tá? Aí a derivada do arcseno vai ser o quê? Né? Vai ser 1 sobre a derivada do seno, né? Arcseno de x. Lembrando, né, que eu estou fazendo o seguinte, ó, isso aqui é como se fosse a minha g de x, tá? Aqui é como se fosse a minha f', né? E aqui de g de x, tá? Aqui seria a minha g' de x. Bom, aí beleza, né? Então a derivada de seno é cosseno, né? Então aqui seria cosseno de arcseno de x. Só que tem como a gente melhorar isso, né? E como é que a gente faz? Bom, basta notar o seguinte, né? Que lembrar daquela expressão, né? Que quando eu tenho seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ, isso dá 1. Então, se eu pegar seno ao quadrado de arcseno de x mais cosseno ao quadrado de arcseno de x, isso aqui vai dar 1, né? Esse θ pode ser qualquer coisa, né? Então, esse arcseno de x está fazendo o papel de θ, desde que seja o mesmo valor aqui dentro do cosseno, né? Então, beleza, né? Aqui eu tenho seno de arcseno, então eu tenho a função e a inversa dela, né? Então, isso aqui vai dar x ao quadrado, né? E aqui eu vou ter o meu cosseno ali, né? Cosseno ao quadrado de arcseno de x, isso aqui igual a 1, né? Aí eu vou dar um jeito de isolar esse cosseno de arcseno. Ainda tinha mais luz aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, cosseno ao quadrado de arcseno de x. Isso é igual a 1 menos x ao quadrado. E aí eu tiro a raiz, né? Então, eu vou ter que cosseno de arcseno de x é igual a 1 menos x quadrado, né? E detalhe, né? Por que eu só coloquei raiz positiva, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte, que o arcseno, ele chega no intervalo menos 1 até 1, certo? Então ele assume valores de menos 1 até 1, né? Porque o x ele sai de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Só que os valores que o arcseno assume tá entre menos 1 e 1. Então, se você olhar os valores de cosseno, vai ser o seguinte, ó, o cosseno ele zera onde, né? Ele zera em menos π sobre 2 e π sobre 2, né? E o 1, o menos 1 está um pouco para cá e o 1 está um pouco para cá, né? Então, nesse intervalo de menos 1 até 1,
o cosseno é sempre positivo, tá? Então, eu posso tirar a raiz. Então, o cosseno é sempre positivo, então esse lado aqui vai ser sempre positivo também, né? E aí, quando eu tiro a raiz, eu só vou ter valores positivos, né? Então, eu não preciso me preocupar em fazer aquele ajuste do mais ou menos, né? Porque eu não vou ter valores negativos aqui para precisar elevar ao quadrado depois, né? Beleza, e aí depois a gente calculou, né? O que seria a derivada do arctangente, né? Que aí a gente viu que a derivada do arctangente de x é 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá certo? Muito bem, e finalizando, né? A gente viu como calcular a derivada implicitamente, né, de funções. Então, derivação implícita. Lembrando, pessoal, que para mais detalhes, né, onde tudo está detalhado, né, nas notas de aula. E nas nossas aulas também, né, eu faço com mais detalhes. Isso aqui é só um resumo mesmo do que a gente já viu, tá? Bom, o que significa isso, derivação implícita, né? A gente viu que tem algumas funções que, até agora, né, a gente viu que as funções elas eram dadas em termos de x, né? Então a gente tinha, por exemplo, y igual a x ao cubo mais 1, raiz disso, ou a gente tinha f de x igual a x vezes seno de x, né? Porém, pode ser que algumas funções apareçam dessa forma aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma função, uma y em função de x, né? Só que está misturado, né? E só que aqui o que acontece, né? Bom, para quem já fez GA, né, ou quem vai ver, né, essa aqui é a famosa equação do círculo, né, ou da circunferência, né? Que essa é uma equação que ela representa a circunferência, né, de centro na origem e raio 5, né? Porque esse número aqui representa o raio ao quadrado, né? Tá? E aqui é centro na origem, né? Depois vocês vão estar vendo qual que é a equação geral, né, com o centro deslocado para qualquer lugar do plano, né? Mas beleza, né? E aí, bom, nesse caso, ela está definida de maneira implícita, mas mesmo assim a gente consegue, né, ainda isolar o x, né? Que basta você colocar o y para um lado e passar o x para o outro, né? Então você vai ter isso aqui. E aí quando você tira a raiz, né? Você vai ter y igual, agora sim, né? Mais ou menos raiz quadrada de 25 menos x quadrado, né? Raiz quadrada de 25 menos x quadrado, tá? E aí você tem o seguinte, né, que esse círculo ele pode ser expresso por duas funções, né? Você vai ter uma função que vai representar a parte de cima, né? Aqui menos 5 até 5. Aqui menos 5 até 5. Então você vai ter uma função que vai representar a parte de cima e você vai ter outra função que vai representar a parte de baixo. Aqui, deixa eu colocar um pouco mais de espaço. Então aqui vai ser 25 menos x quadrado raiz. Tá certo? E aí você poderia derivar as duas separadamente, né? Para calcular a derivada, para obter a derivada do y, né? Ok, mas como é que a gente deriva, né? Dessa forma. Bom, derivar dessa forma, você pode fazer o seguinte: você pode estar derivando a equação. Aqui vou usar a notação de Leibniz, né? Mas é a mesma coisa que a notação de Newton, né? Só para fazer diferente, né? Aí o próximo exemplo eu coloco
a notação de Newton, né? Aí aqui a gente distribui, né? Então a gente deriva o x quadrado, né? Aí aqui a gente deriva o y ao quadrado. E aqui a gente deriva o 25, né? Que vai dar zero. Aí derivando o x quadrado em relação a x vai dar 2x. E aqui vai ser a parada diferente, né? Que aqui a gente tem que tomar cuidado que y ele é uma função de x, ele não é uma constante, né? Então, nesse caso, você vai derivar aqui usando a regra da cadeia, né? Então, essa derivada aqui, você pode escrever ela da seguinte maneira, ó. Então, vai ser a derivada de fora, que seria derivar isso aqui com relação a y, e agora você vai vezes a derivada disso aqui com relação a x, né? Então, vezes o de dentro com relação a x. Tá certo? Então, você teria a derivada do de fora, que aí você pode estar representando, por exemplo, como dy quadrado dy, tá? Vezes a derivada do de dentro, né? Que vai ser o quê? Dy dx, né? Tá certo? Eu botei y' aqui, mas é dy dx, que é a mesma coisa, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente vai ter 2y vezes dy dx, isso aqui igual a zero, tá? Aí você divide tudo por 2, então vai ficar x mais y dy dx, que é igual a zero, né? E aí você isola o dy dx. Então, você vai ter que y vezes dy dx é igual a menos x. E, finalmente, você tem que dy dx vai ser igual a menos x sobre y. Tá certo? Muito bem. Beleza, mas a força mesmo que a gente vai ver na derivação implícita vai ser que tem algumas expressões que não é tão fácil da gente estar exibindo de maneira explícita, né? Como, por exemplo, essa daqui, ó, x ao cubo mais y ao cubo, que é igual a 6xy. Bom, boa sorte em tentar isolar o y aqui, tá? Até se você colocar isso aí em algum software e tal, já vai dar um certo trabalho, né? Porque o gráfico dessa função vai ser algo mais ou menos parecido com essa figura aqui, que é conhecido como folho de Descartes, ou Descartes. Certo? E aí o que acontece? Nesse caso você for isolar, você vai ter que quebrar ela em vários pedaços, né? Para você garantir que você está escrevendo funções, né? Porque o gráfico disso aqui não pode ser dado por uma função somente, né? Porque você teria problema aqui com definição de função mesmo, tá? Muito bem, mas como é que a gente deriva isso? Da mesma forma. Então, vamos pegar essa expressão, vamos derivar dos dois lados, tomando muito cuidado, né? Porque y não é constante, tá? É função de x, então tem que estar sempre com isso em mente. Aqui a gente separa, né, na regra da soma, né? Então você tem isso aqui, aí você tem isso aqui também. E agora o 6 sai para fora, e aí você tem isso daqui.
Bom, aqui você tem derivada de x ao cubo com relação a x, né? Então vai ficar 3x². Aqui a gente aplica a regra da cadeia, né? Então vai ser a derivada de fora, né, com relação a y, então vai ser 3y² vezes a derivada de dentro. Tá? E aqui a gente tem uma regra do produto. Tá? Então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. Tá certo? Bom, vou dividir tudo por 3. Então, eu vou ter aqui, ó, x² mais y² vezes y', que vai ser igual a 2, que multiplica... Ó, agora é... Bom, vou repetir aqui de novo, só essa passagem a mais aí, que aí não tem problema. Então, x² mais isso aqui. Aí aqui eu vou ter 2, que multiplica a derivada do primeiro aqui, que vai ser 1. Então, vai ser só y mais xy'. Muito bem, então aqui novamente, né, isso aqui, x² mais isso aqui, que vai ser igual a 2, y mais 2xy'. Aí agora a gente vai isolar o y', né, então eu vou passar essa expressão aqui para esse lado, e a gente vai passar esse aqui para esse outro lado de cá, né. Então vai ficar y² vezes y' menos 2xy', que é igual a 2y menos x². Isolando o y', vamos ter y² menos 2x, y', que é igual a 2y menos x². Aí eu vou passar dividindo, né? Essa expressão aqui. Então, a gente vai ter que y' vai ser igual a 2y menos x² dividido por... Deixa eu escrever melhor aqui. y² menos 2x. Tá certo, pessoal? Então, a gente consegue fazer derivada, né? Mesmo sem a gente conhecer a expressão explícita, né, do nosso y, né? Por meio dessa técnica. Então é isso, gente. Então, por enquanto é isso. Se cuidem, tá? Ainda mais agora que o frio está chegando, né? Alguns lugares mais do que outros, né? E até a próxima.